Hoje eu estou aqui em Veneza e mais precisamente eu vou levar você para conhecer o Palazzo Zaguri, que é este aqui atrás de mim, que é um palácio, um edifício gótico de 1353 e que foi recentemente reestruturado. Está abrigando pela primeira vez a apresentação mundial do Venice Secrets, Crime and Justice, ou seja, os segredos de Veneza, crime e justiça. E que também é a primeira vez que irão sair dos arquivos do Estado, museus de coleções privadas, objetos e documentações secretas dos instrumentos de morte e de tortura. E são todos originais. Contarão como a Sereníssima, que era como era chamada Veneza até o final de 1700, quando ainda era uma região, né, uma região independente, tá? Uma república independente. Então, como que a Sereníssima aplicava a justiça de modo severo, mas com penas certas, né? E muitas vezes essas penas eram muito cruéis e feitas pelos mais diferentes, aplicadas para os mais diferentes crimes, né? Milhares de pessoas foram mutiladas, marcadas a fogo, processadas por sodomia, queimadas vivas, anegadas, ou melhor, afogadas, né, e enforcadas. Além disso, eu ainda vou levar você para conhecer um anfiteatro de anatomia reconstruído para esta mostra, e você vai poder ver cadáveres plastinados, ou seja, plastinar é uma técnica inventada por um médico alemão chamado Günther von Hagens, melhor dizendo, onde através de um longo processo os líquidos corporais são substituídos por materiais sintéticos chamados polímeros, e que faz com que os corpos mantenham a forma original, né? Além de se tornarem inodores, assépticos e incorruptíveis, quer dizer, praticamente aquele corpo vai durar para o resto da vida, tá? Em palavras pobres, os corpos são plastificados. E os corpos desses condenados à morte, eles eram usados cotidianamente para as aulas de anatomia, para a Universidade de Pádua e a Universidade aqui de Veneza. Além disso, você irá ver comigo também as mais importantes e terrificantes máquinas de morte e de tortura usadas como instrumento de justiça. Então se segura na cadeira, porque você irá viver uma experiência única e terá a possibilidade de conhecer o lado mais cruel e sangrento de uma Veneza que você não sabia existir. Está preparado? Então vamos lá. Então vamos lá, a gente vai subir aqui no palácio até o teto. E a mostra começa de lá. Tem um áudio guia, tá? Que é esse daqui, que vai explicar a história, né? Toda a mostra, todos os objetos, tudo aquilo que tem aqui dentro. Então, como são todos objetos originais, são objetos que vêm de museus, né? Como eu falei no início, vêm de museus, do arquivo do Estado, de coleções de privados. Então, a gente precisa de um áudio guia para entender, né, essa amostra. Gente, a escala aqui é de matar. Então vamos lá, vamos continuar aqui. Vem comigo para a gente ver essa amostra. Com estes instrumentos aqui, eles eram usados incandescentes para arrancar pedaços de carne dos condenados à morte. Gente, é muito cruel. Isso aqui é tudo original, tá? Não é réplica, não é nada, é tudo original. Eu não sei se dá pra vocês ouvirem o som no fundo. Isso aqui, essa pedra aqui era presa nos pés dos condenados, né? Apesar de 6 quilos, para caminhar eles tinham que arrastar essa pedra. É uma das formas de tortura, né? Isso aqui é de coleção privada, tá? Também são todos objetos originais. Como a gente vê nos filmes medievais de tortura, esse aqui é aquele que
tiram, né? Puxam todos os membros até arrancar, né? É essa aqui que eu vou estar mostrando para vocês. A pessoa ficava deitada aqui, né? Olha, isso aqui furava tudo a pele, gente. É de arrepiar. Os pés presos aqui. Dá até uma sensação de se tocar num instrumento desse, porque sabendo que é original, sabendo que pessoas morreram, né? Um negócio desse. Ali eles ficavam presos. Aqui, como é que é? As mãos e aquela corda lá, eles puxavam ali, viravam, né? E ia puxando até arrebentar, né, a pessoa. Muito usado no período da Inquisição. Esse aqui é um outro instrumento de tortura chamado como eu não sei algumas palavras em português, só sei em italiano, então eu vou gravar, depois eu coloco a tradução aqui para todos vocês, tá? É um instrumento de tortura. Isso aqui era um sistema moderno para fazer confessar, né? A pessoa confessar sem que ela sofresse de crueldade. E consistia em manter esvelha, acordada a pessoa, tá? O máximo possível, tá? E era um instrumento de tortura que era um suplício, tá? Porque a pessoa não podia dormir, então acabava confessando por causa de estar tantas horas sem poder dormir, ela acabava confessando, se fosse, né, culpada. Isso aqui é um vestido de um frade dominicano, século XVI. Aqui um outro instrumento de tortura, esse triângulo aqui, madeira, tem um nome muito engraçado, mas como eu falei para vocês, eu vou deixar a tradução aí. Tá? Isso aqui era usado para aquelas pessoas que eram suspeitas de bruxaria. Tá vendo? Essa espécie de triângulo. Para que era usado, que era suspeito de bruxaria. Esses instrumentos aqui eram usados contra os prisioneiros em caso de revolta. Tá vendo? É tudo de metal. Madre, que metal é isso? Ferro. Ferro. É tudo de ferro. Tá vendo? Com essas pontas aqui, que realmente, gente, machuca, lógico, né? Então era usado, tá vendo? Contra os prisioneiros para evitar, como se diz, brigas, né, revoluções, todas aquelas coisas que podem acontecer dentro de uma prisão, tá? Rebelião, né? Rebelião, exato, rebelião, tá vendo? Gente, é muito, muito, muito impressionante, muito. Invece per il collo? Aqui, pelo colo? Per il collo. É que os prisioneiros eram presos pelo pescoço, tá vendo? Enfiava os prisioneiros enfiava a cabeça do prisioneiro aqui e ele vinha arrastado. Então, olha, gente, olha as pontas desses pregos aqui. Não poteva liberarsi, ele era costretto a subire docilmente exatamente, porque como o prisioneiro não conseguia se liberar,
tá? Então ele era obrigado a seguir o carcereiro, né, em modo tranquilo, né, porque não tinha modo, né, ele estava preso aqui com todas essas pontas aqui, esses pregos imensos aqui, com a cabeça enfiada no meio do pescoço. Realmente o cara não tem muito como se rebelar, né? A mesma coisa vale para esse e para esse daqui, né? Como eu mostrei no início. Então não tem como a pessoa se rebelar, nem querendo, né? Esse aqui, essas paredes são originais, tá? Era a parede de uma sala de tortura. Então as coisas que estão escritas aqui são originais, tá? Isso foi descoberto em Brecha, na cidade de Brecha, e são originais, tá? Daquela época de 1700 aproximadamente. Então tem símbolos esotéricos, símbolos maçons. Então aqui era essa estança, essa sala aqui das torturas, onde eram aprisionadas pessoas que eram consideradas perigosas. Então tem tudo quanto é tipo de símbolo aqui, gente. Símbolo, como eu falei, símbolos esotéricos, símbolos maçônicos. É realmente impressionante. Assustador, eu direi. Esse aqui é o vestido, a roupa original do famoso Giacomo Casanova. Eu estava lendo aqui um pouco sobre o Casanova. E isso aqui, esse vestido aqui, eles são datados de 1725. Eu estava lendo aqui sobre o Casanova e ele foi, é incrível, né? Porque ele foi um aventureiro, um escritor, um alquimista, um diplomático, um filósofo e também agente secreto. Ele seguiu a vida eclesiástica no início, né? Se tornou ele era nascido aqui na República de Veneza, né? Cidade de Veneza, e sendo órfão, ele foi viver no seminário, né? E se tornou um abade. Só que depois ele acabou abandonando a carreira eclesiástica, né? E se tornou um libertino, né? Que é o famoso, como a gente conhece, o famoso Casanova. Incrível. Ele era de tudo um pouco, né? Casanova era de tudo um pouco. Então vamos entrar aqui aonde foi a sua prisão. Volto a repetir, tudo aquilo que vocês estão vendo aqui é tudo original. Como era a prisão onde Casanova ficou. Sua poltrona. Como a gente vê nos filmes. Aqui é onde se dormia, que se colocava a palha. Se dormia em cima da palha, né? Vocês estão podendo ver. Aqui aqueles baldes de madeira. Balde de madeira. Aqui para fazer as necessidades, né? Gente, você já pensou a emoção de tocar uma coisa de uma pessoa que a gente conhece, conhece pelos livros, sabe que é famosa, acho que é um dos venezianos mais famosos do mundo, que é Casanova. Todo mundo já ouviu falar de Casanova, ao menos uma vez na vida, né? Era um enrolador, um embrulhão. Então, tocar esse tipo de coisa, né? De pessoas que a gente conhece, que a gente viu nos livros. Realmente, gente, é emocionante, tá? A gente tocar isso e saber que isso aqui pertenceu a determinada pessoa. Eu amo essas coisas. Acho emocionante, né? A gente poder viver, depois de todos esses anos, né? A gente reviver, né? Ver com os próprios olhos coisas que pertenceram, né? A outras pessoas famosas. Que se passaram séculos, né?
Aqui tá. Aqui é como era a prisão, janela, tá vendo? Original. Aqui é a porta da prisão. Tudo original. É impressionante, tá? A sensação que a gente tem, a energia que passa, uma coisa assim é incrível, né? Você só pensa nas pessoas que viveram isso, né? Que passaram por isso. Aqui, ó, sapatinho, Casa Nova. Isso aqui é o primeiro exemplo de uma camisa de força. Então isso aqui provavelmente, essa parte aqui vinha no pescoço. Aqui eu acho que em torno ao corpo, né? Essa parte aqui nos braços. Então é a primeira versão de uma camisa de força. Isso aqui também, tudo uma espécie de camisa de força também. São tudo é de Casanova. Esse aqui é coisas que o Casanova escreveu, tá vendo? A sua letra. Que é esse aqui, Memórias de Giacomo Casanova. Memórias, o livro original, Memórias de Giacomo Casanova. Então, o livro que ele escreveu, tá? Livro original. E aqui, vocês podem ver a sua letra, a sua escrita, né? Aqui quando eu escrevia, no capítulo do livro. Não consigo ler porque não é uma língua muito, não é uma escritura muito fácil, não. A gente estava tentando decifrar aqui o que estava escrito, tá? Então aqui são os capítulos do livro dele, das memórias, né? E está escrito em francês, como a gente pode ver aqui, está escrito em francês. Então tem os tópicos dos capítulos das suas memórias. Eu acabei de sair da parte ali onde eu estava falando do Casanova, tá? E a gente sai da parte para passar de uma parte a outra. Então a gente deu de cara com essa janela aqui, com essa visão aqui de Veneza, tá? Aqui São Marco, né? Aqui tem a igreja de São Marco, famosa Piazza São Marco. Então, saindo de lá, a gente dá de cara, sabe, com esse panorama aqui, com essa janela. A gente está tentando lembrar aqui o nome dessa igreja aqui, vocês estão vendo? Essa construída em 1600 ou dopo na Adriano, ele lembra a data 1600 e não consegue lembrar o nome da igreja. Eu também não consigo lembrar. A gente já foi várias vezes e eu não consigo lembrar o nome. A gente tem que olhar no mapa, mas depois a gente olha, né? Lembra a data, eu não lembro o nome da igreja, mas ele se lembra que, como eu estava falando, você foi construído em 1600, depois a peste, nada? Dopo a peste bubônica. Peste bubônica, peste... Quando é passata il ringraziamento... sim, giusto. Depois que passada a peste bubônica, né, que dizimou praticamente a população, então depois que é passado tudo, que acabou a peste, então eles construíram essa igreja para agradecer, né? E a gente não consegue lembrar o nome da igreja. Que era um outro instrumento de tortura, que era a tortura da água, tá? E tinha diversas formas de usar. Uma delas, a pessoa era presa, como vocês estão vendo aqui, ó. Era presa aqui, onde se coloca era deitada aqui, os braços ficavam presos ali, aí tinha esse funil, vocês
estão vendo aqui, este funil, tá? E vinha a água, era versada, né, colocada na boca da pessoa e em uma quantidade tal que a pessoa acabava se sufocando, né? Porque a gente não, a quantidade de água era tremenda que a pessoa não conseguia, lógico, engolir aquilo, acabava se sufocando. E uma outra forma de tortura era a pessoa ficava deitada aqui, tá? Deitada aqui em cima, né? Dobrada em duas, né? E fazia escorrer, sempre presa, tá vendo? Sempre presa pelos pés ou pelos braços, e se fazia correr um fio de água gelada, né? Então aquela tortura, horas e horas, aquele fio de água correndo nas costas da pessoa, água gelada. Então era uma forma de tortura, uma tortura mais leve, vamos dizer assim, né? Isso aqui era para cortar as mãos. Jesus Cristo. Como é nos filmes mesmo. Para surrar a pessoa. Era usado aqui, como eu estou lendo, era usado para delitos premeditados. No caso de Condana, exato, pessoas que roubavam, né? Condana capital, vinha cortado a mão direita. Aí vinha usado esses instrumentos aqui. E não é uma faca afiada, viu? É um pedaço de ferro, como vocês estão vendo aqui, mas é bem grosso. É um ferro cortado em forma de faca, né? Mas a pessoa sofria porque não é acho que levava tempo para cortar, né? Deus, que horror. Isso aqui é para marcar fogo, tá? Para marcar fogo às pessoas. Eu acredito que tem um significado. Deixa eu ver. Aquilo ali deve ser para cortar também, alguma coisa. Vamos ver aqui. Isso aqui é para casos de gravidade. É um certo nível de gravidade. O réu, ele vinha marcado a fogo, tá? Então aqui tá os pedaços de ferro que marcavam a fogo os réus, tá? E porque assim ele ia portar para o resto da vida o sinal do seu pecado. Então essa aqui é a história falando da condena, condena, né? Condena. Eu estou em dúvida na língua portuguesa, desculpem, gente. Então, de Anjoleta, que era uma vendedora de frutas, que era ladra. A pena sua aqui está datada do ano 1281 e ela foi condenada, tá, a ter o nariz cortado, depois frustrada e marcada a fogo. Tudo isso porque ela era uma ladra, né? E ela confessou, né? Então essa foi a pena que ela recebeu. Esses dois instrumentos aqui são para você enfiar a mão dentro, tá vendo? Se enfia a mão, não, os dedos dentro. E os dedos, uma vez enfiados dentro, esses ossos aqui do meio dos dedos, tá vendo aqui que a gente tem no meio, eles eram, eu não consigo lembrar a palavra em português, mas eles vinham massacrados, né? Então era uma forma para a pessoa confessar. Segundo diz aqui, é um dos tormentos mais simples. Bem, comparado a outros que eu estou vendo aqui, isso realmente era muito simples, tá? Mas aqui era fazer a pessoa confessar. Então, colocava a mão dentro, tá? Como estou mostrando para vocês, colocava a mão dentro. Aquilo ia apertando, 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 até massacrar todos os ossos do dedo. A pessoa confessar também, ela era presa no queixo, uma ponta ficava... Tá vendo? Uma ponta ficava no queixo, a outra ponta era apoiada assim, onde tem o osso externo, né? Ali onde tem o coração. Então, a pessoa que estava fazendo interrogatório, né? Ele ia empurrando a cabeça da pessoa, quer dizer, essas pontas, né? Que vocês estão vendo aqui, essas pontas aqui do instrumento, elas iam entrando no queixo, né, da pessoa, ou então no externo, né, nessa parte onde é esse osso que protege o coração. Então a pessoa também confessava, né,
com uma tortura assim. Jesus. Eu acho que esse aqui até dispensa comentários, né? Até dispensa comentários. Essa espécie de gaiola. Vamos ver como ela é usada. Quero só dizer para vocês que esse esqueleto é verdadeiro, tá? Não é plástica, não é nada. Isso aqui é tudo verdadeiro. A gente está olhando aqui tudo verdadeiro. Isso poverático. Esse pobre homem, não sei o que ele fez na vida, mas